Aqui, não, para vocês eu fiz outra coisa. E o outro cunhé, hein? O outro cunhé é o... Aqui embaixo, quem é? É o quê? Zero, que é o estudo do sinal do X, né? Que é o X3, desculpa. O X3. Ótimo. X3 aqui é negativo. Aqui é zero, aqui é o quê? Positivo. Conclusão. Quando eu pegar o quociente, eu tenho o sinal da derivada. Tá? Sinal da derivada. Derivada é o quê? Aqui é zero, aqui é o zero, aqui é a raiz cúbica de 2. Tá? Então, tá? Raiz cúbica de 2. Eu só tô esquecendo um detalhe. Espera aí, calma lá. É o X3. Aqui a derivada não existe. Aqui a derivada é zero. Não existe porque zero não está no domínio da função. Então aqui a derivada é positiva. Enquanto aqui a derivada é negativa. Enquanto aqui a derivada é positiva. Então eu sei onde ela, não vou nem escrever. Eu sei que ela é o quê? É estritamente crescente no intervalo menos infinito, zero aberto. É estritamente decrescente no intervalo zero aberto, raiz cúbica de 2 fechado. E é estritamente crescente no intervalo raiz cúbica de 2 fechado, mais infinito. E nesse primeiro intervalo aqui, ela é estritamente convexa, porque a derivada segunda é positiva. E nesse outro intervalo aqui, ela também é estritamente convexa, porque a derivada segunda é positiva. Teste da derivada segunda. Mas eu estou interessado agora num fato novo, saber se tem assíntotas. Assíntotas em mais infinito e menos infinito. Tá? Eu tenho uma assíntota, aliás, essa função tem assíntota no zero. Qual é? Olha aqui, ó. Qual é o limite? Quem é o limite de f de x com x tendendo a zero pela esquerda? Quem é? É o limite com x tendendo a zero pela esquerda. De fato, deixa eu ver quem é f de x. Eu nem preciso fazer pela direita ou pela esquerda, porque se eu fizer x tender a zero, você pega x tender a zero, esse é o limite com x tendendo a zero de quem? De x3 mais 1 sobre x2. Isso dá quanto? Mais infinito. Ou seja, a reta vertical x igual a zero, isto é, o eixo das ordenadas, é uma assíntota vertical desta função. Correto? Daí, y igual a zero, a reta é o quê? Assíntota de f. É a assíntota vertical de f. Pelos dois lados, tanto pela direita quanto pela esquerda. Tá certo? X igual a zero, desculpa. Não é y igual a zero, não. X igual a zero. X igual a zero. Tá? Além disso, você tem o seguinte. Agora vamos lá. Vamos tentar achar... isso aqui, observe o seguinte, isso aqui vale para mais infinito, mas vale também para quê? Menos infinito. Pode ver que é a mesma demonstração, é tal qual. Tá? É assim horizontalmente. Então vamos calcular o limite de f de x sobre x, limite de f de x sobre x, com x tendendo a mais infinito. Isso fica o limite de f de x de quem, hein? Quanto é que dá f de x sobre x? Quanto é que dá? Dá x3 mais 1 sobre x3, com x tendendo a mais infinito.
f de x está aqui, ó. x3 mais 1 sobre x2. E esse limite eu sei que é 1. Já começa a ter o azinho lá, o a, tá? O a já tem. E quem é o limite com x tendendo a mais infinito de f de x menos o a é 1, menos x, quem é? Ó, proposição, tá certo? Quem é isso? Isso é o limite com x tendendo a mais infinito de quem? De x3 mais 1 sobre x2, que é o f de x, menos x. Tá certo? Só que o x é x3 sobre x2, não é? Não é? E isso dá, portanto, o limite de 1 sobre x2 com x tendendo a mais infinito, que é 0. Ah, meu amigo, então eu encontrei uma assíntota em mais infinito. Portanto, quem é a assíntota em mais infinito, hein? Quem é? É y igual a ax mais b. Quanto é ax mais b? X. Y igual a x é o quê? É a assíntota de f aonde? Em mais infinito. Não é a assíntota horizontal nem vertical. É uma assíntota oblíqua. Tá? Analogamente, você vai ver o seguinte, é a mesma conta, ó. Você vai ver que é a mesma conta. É análogo, tá? Mesma coisa. Analogamente, você tem limite de f de x sobre x com x tendendo a menos infinito. É a mesma conta, dá 1. Mesma conta, ó. Vai dar 1. E limite de quem? De f de x menos x com x tendendo a menos infinito, dá 0. É a mesma conta, ó. Não é a mesma conta? Dá 0. Daí, qual é a conclusão? Y igual a x é assíntota de quem? De f aonde? Em menos infinito. É a mesma assíntota em mais infinito e menos infinito. Então, como é o gráfico dessa função? Vou fazer o gráfico dessa função. Quem são os pontos críticos dessa função? Quem são? Tem pontos críticos? Essa função? Quem são os pontos críticos? Hã? Quem? 0 e 1? Por que 1 é ponto crítico? O que é ponto crítico? Qual a definição de ponto crítico? Você tem que estudar. Hã? Diga completo, que é um ponto crítico. Você tem que saber a definição completa. Qual é a definição de ponto crítico de uma função? É o número real P no domínio da função, aonde a função não é diferenciável, ou ela é diferenciável com derivada zero. Você tem que saber definição por completo. Então, pergunta, o zero é ponto crítico? Não, porque ele não pertence ao domínio da função. Raiz cúbica de 2 é ponto crítico? É, porque raiz cúbica de 2 está no domínio da função e a derivada é zero. Então, essa função só tem um ponto crítico, raiz cúbica de 2. Tá? Então, veja lá. Como é que... Vamos tentar fazer o gráfico dessa função aqui. Y, x, essa reta aqui, a reta y igual a x, que é a bissetriz do primeiro i
terceiro quadrante é assíntota. Qual é o limite? Vamos ver aqui, ó. Nesse intervalo. Nesse intervalo, a função f é estritamente crescente. Intervalo menos infinito zero, ela é estritamente crescente. Qual é o limite de f de x com x tendendo a zero pela esquerda? Mais infinito. E essa reta é assíntota, então ela vem daqui para cá. Assim. É estritamente crescente. Chega aqui. Pronto. Concavidade voltada para cima, derivada segunda. Ó. Agora, quanto é f? Quanto é, vamos fazer a conta bem aqui, separado. Quanto é o valor da função f na raiz cúbica de 2? Quanto é? A f na raiz cúbica de 2, quanto é? Raiz cúbica de 2 ao quadrado dá quanto? A terceira, desculpe, dá 2. Dá 2 mais 1 sobre raiz cúbica de 2 ao quadrado, que dá a raiz cúbica de 4. Tá? Então, f da raiz cúbica de 2 dá quanto? Dá 3 sobre raiz cúbica de 4. Tá? Que é maior do que a raiz cúbica de 2. Então, se eu pegar a raiz cúbica de 2 aqui, tá? Raiz cúbica de 2 aqui, digamos. Não, mais para cá. Vamos botar um número menor. Tá? Tá aqui, o raiz cúbica de 2, está bem aqui. Ó. Raiz cúbica de 2 está bem aqui. Apanha aqui para mim, por favor. Raiz cúbica de 2 está aqui. E aqui é o 3 sobre a raiz cúbica de 4, que é maior do que sobre a raiz cúbica de 2. Pode fazer as contas aí. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o valor 3 sobre raiz cúbica de 4. Pronto. Então a função, nesse intervalo, ela é o quê? Estritamente decrescente. Ela vem daqui, passa por esse ponto, e como ela passa? Ela passa tangenciando horizontalmente, que a derivada aqui é 0. E vem para cá. Porque é assíntota. Esse é o gráfico dessa função. Em todo intervalo maximal do domínio da função, ela tem concavidade voltada para cima. Tá? Agora vamos a outras aplicações. Encontrar máximo e resolver problema de máximo e mínimo. Lá, vamos pegar um problema aqui. Entendido? Tá? É o gráfico dessa função. Tem mais exemplos nas notas, tá? Vou pegar um exemplo aqui. Agora vamos resolver problemas. Uma caixa sem tampa. Uma caixa sem tampa. Uma caixa sem tampa. Uma caixa sem tampa. Sem tampa, viu? Será confeccionada recortando 4 quadrados iguais dos cantos de um quadrado de papelão. Será confeccionada recortando 4 quadrados iguais
dos cantos de um quadrado de papelão. Dos cantos de um quadrado de papelão. Papelão de lado 2 metros. De lado 2 metros. 2 metros. Lados 2 metros. E dobrando os lados para cima. E dobrando os lados para cima. Como encontrar as dimensões da caixa de volume máximo? Qual? Vou botar assim, vou mudar um pouco. Qual as dimensões da caixa de volume máximo? Qual as dimensões da caixa de volume máximo? Então vamos ver o problema. Uma caixa sem tampa, pode estar parecido, mas aqui é tampa que está escrito. Será confeccionada recortando 4 quadrados iguais dos cantos de um quadrado de papelão. De lado 2 metros. Quem tem lado 2 metros é o quadrado de papelão. E dobrando os lados para cima. Qual as dimensões da caixa de volume máximo? Então, solução. Solução deste problema. Primeiro, vamos à interpretação. O que é que eu tenho? Eu tenho um quadrado de papelão. Eu tenho um quadrado de papelão, tá? Do qual serão recortados, serão extraídos 4 quadrados congruentes dos seus cantos, dos seus 4 cantos. Então eu venho aqui, tiro um quadrado aqui, eu venho aqui, tiro outro quadrado aqui, eu venho aqui, tiro outro quadrado aqui, eu venho aqui, tiro outro quadrado aqui. Eu vou tirar isso aqui. E depois eu vou dobrar. Ou falha, né? Horrível, né? Vou dobrar, né? Vou dobrar e formar uma caixa sem tampa. Vocês entenderam? Retiro isso aqui, retiro isso. Então, de modo que você forma, né, uma caixa sem tampa. Você vai formar uma caixa sem tampa. Tá? Tá aqui a caixinha, ó. Você vai formar, no final, você forma uma caixa, aqui, ó. Uma caixa sem tampa. Concorda comigo? Tá aí, uma caixa sem tampa. Eu posso recortar esse quadrado segundo infinitas possibilidades. Então, sendo x essa dimensãozinha aqui, esse tamanhozinho aqui, o tamanho do lado que eu vou cortar, eu sei que o x possui infinitas possibilidades, mas ele tem limitações. Para ser uma caixa, por exemplo, não é admissível que o x seja 0, não cortar nada aqui. Como é que uma caixa, não tem uma caixa sem altura, né? Então o x, eu posso supor que o x é um número que positivo. Mas qual é o maior valor de x possível? O quadrado de papelão tem lado o quê? 2 metros. Então, qual é o maior valor possível de x? 1. E ele não pode ser 1.
Porque se eu cortar 4 cantos, 4 quadrados de lado 1, vai sobrar alguma coisa? Sobrará alguma coisa? Não. Tá? Então, sendo V